quando foi que viver se tornou tão cansativo? Eu acho que uma das coisas que ajudam muito a vida a parecer tão pesada é a questão de ansiedade e outras questões mentais, né? A maioria das pessoas sofrem ou de ansiedade, ou de depressão, ou dos dois, ou de outras questões mentais. Pelo menos assim, no meu círculo de amigas, todo mundo tá tomando algum remédio controlado pra parecer minimamente feliz no dia a dia. E quando você para pra tentar, nossa, mas por que será que eu me sinto assim? De onde vem? Por que será que todas as pessoas estão assim? A gente se volta, né, pra pesquisar na internet, pra pesquisar uma solução, pesquisar, o que eu posso fazer pra eu não me sentir assim mais. A maior parte das pesquisas sempre fala que a ansiedade foi algo que começou a aumentar nos últimos tempos, especialmente com a tecnologia, das redes sociais, da comparação que a gente tem contínua com as pessoas ao nosso redor. Também tem as questões genéticas, seus pais, seus avós têm, você também tem tendência a ter. Pesquisar sobre isso não é algo que me ajudou muito. Uma das coisas que eu sinto que mais ajuda é você olhar lá atrás, para onde tudo começou, e você pensar de onde isso veio. Tá bom, você viu de onde surgiu? O que você faz agora? Pra onde você vai? Tá, eu sei de onde vem, mas como é que eu resolvo? Quando você olha pra trás e pensa, tá bom, a ansiedade, todas essas questões mentais, elas vêm das redes sociais, da tecnologia. Pronto, vou apagar meu Instagram. Pelo menos pra mim, essa foi uma conclusão que eu já tive. Eu apaguei e depois eu voltei a usar. Não acho que seja uma coisa que funciona. E também, quando você leva em conta, todas as questões vêm das redes sociais, da comparação. A maioria das pessoas sabem disso, e na verdade a maioria das pessoas sabem que no Instagram realmente as pessoas não têm aquela vida que elas postam. Não é uma coisa tão difícil de você concluir na sua cabeça, a maioria das pessoas sabem disso. Só que a parte difícil é que você sabe logicamente, mas emocionalmente, aí já virou outra questão, entendeu? Você reconhecer isso emocionalmente é uma outra história. Então sim, a vida se tornou pesada desde que viramos adultos. Eu acho que a vida pesada vem com as responsabilidades e com todas as preocupações que você começa a ter, uma vez que você começa a ter responsabilidade pelas suas ações e pra onde a sua vida vai tomar rumo. Mas eu não acho que a gente tenha necessariamente que viver com esse peso. Eu acho que é válido você tentar métodos de controle de manutenção. Eu acho que é algo que não faz mal, na verdade. O que custa tentar, né? Se é pra você ter uma vida mais confortável, eu acho que vale a pena. Mesmo que você ache que não vai dar certo, eu acho que vale a pena a tentativa. E aí, quais são os métodos que você pode tentar? Quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, eu tive muita sorte que eu tive acesso a uma psicóloga. Eu sei que todo mundo sabe que, nossa, você tem que procurar um especialista em saúde mental pra você melhorar. E eu sei que não é fácil pra todo mundo. Mas eu olho lá atrás, quando eu fiz, como uma época que me ajudou muito e que foi possível aprender com ela e também poder trazer essas dicas nesse vídeo. Uma coisa que a minha psicóloga falava, que eu acho que é o melhor ponto, que eu acho que muita gente sofre, é que eu sempre fui uma pessoa que absorvia muitas coisas e que eu sempre olhava pra tudo ao meu redor. Então, tipo assim, nessa época eu tava muito focada no vestibular. Então, eu tenho que tirar tempo pra estudar, eu tenho que ir bem na escola, eu também tenho a questão de família, amigos, que eu tenho que... a questão da manutenção dos relacionamentos. Então, eu também tinha que focar nisso. E aí, eu nunca tirava um tempo pra mim. Eu nunca tirava um tempo pra fazer coisas que eu realmente queria. Isso eu acho que é uma coisa que todo mundo passa. E hoje em dia, aos 22 anos, eu acho que é muito difícil a gente ter tempo pra realmente fazer o que nós gostamos, sabe? Não é tão fácil, às vezes, você tirar um dia no final de semana pra você fazer realmente o que você gosta, porque tem pessoas que têm família, tem pessoas que têm filhos, tem N razões do porquê a gente não tem tempo pra fazer isso no final de semana. E eu procuro fazer equivalentes. Tá, hoje em dia eu não tenho tempo pra tirar um dia inteiro só pra fazer o que eu gosto, mas eu tenho tempo pra tirar 2 horinhas no meu dia, do meu sábado e do meu domingo, pra fazer algo que eu goste. E aí, não necessariamente seja, por exemplo, quando eu era adolescente, era ver série. Mas eu tenho outra coisa que eu considero mais importante, que é os meus projetos. Eu gosto de desenvolver os meus projetos, então eu pego e tiro essas 2 horinhas no meu dia pra desenvolver esses projetos. E aí você pode pensar, mas você não descansa necessariamente, então como isso torna a vida menos pesada pra você? Uma das razões que eu acho que torna a vida tão pesada é a gente sentir que tá tudo fora do nosso controle. É a gente sentir que, nossa, tá tudo desmoronando, todas as outras pessoas parecem ter tudo dando certo, com todos os planos certinhos e arranjados, e parece que a minha vida está uma bagunça. Bom, fazer os meus projetos no final de semana me ajuda a sentir que, eu não posso ter controle de 100% da minha vida, mas eu posso ter controle das coisas pequenas. E isso é uma coisa
que ajuda realmente a sentir que você está mais um pouco no controle de tudo. E aí, tá bom, você pode me falar, mas então isso não serve pra mim, porque eu não tenho projetos pessoais, assim, pra me ajudar a lidar com a minha ansiedade, mas talvez você tenha hobbies. Os hobbies, você cuidar de você, você ter hobbies, você ter momentos de autocuidado, isso também te ajuda a se manter um pouco no controle. E eu acho que isso é algo que ajuda, pelo menos, a tornar a vida um pouco mais gostável. Então, esse tempinho pra você fazer algo que pra você importa, eu sinto que é algo necessário pra vida ficar um pouquinho menos pesada. Que é aquilo também. A vida, pra maioria das pessoas, é pesada, mas ela não vai se tornar fácil sem esforço. Ela não vai, melhorar, mudar de um dia pro outro. Você também tem que fazer alguns sacrifícios mínimos no seu dia pra você se forçar a fazer algo que vai te fazer bem lá na frente. Você também tem que tirar um tempo pra reconhecer isso e pra realmente fazer um esforço de algo que talvez no início seja um pouco mais difícil de fazer, seja um pouco mais difícil de ter consistência, mas é algo que você sabe que vai fazer você cuidar de si mesmo e lá na frente vai te trazer resultados. E aí, fora isso, é aquilo, né? Momentos de autorreflexão. Não é tão fácil assim você voltar e pensar, nossa, porque a minha vida está horrível, porque nada tá saindo como eu planejo, onde foi que eu errei, você voltar e detalhar todos os seus erros não é algo confortável, mas é algo que pode te ajudar. E novamente, não é algo que vai ter um resultado imediato, mas é uma coisa que aos poucos pode tornar a vida um pouquinho mais tolerável. Então, respondendo a pergunta do início do vídeo, a vida ficou pesada no momento que a gente virou adulto. Mas também eu acho que uma das coisas que mais colaboraram para a vida ficar pesada nessa fase é o fato de que quando a gente vira adulto, a gente meio que se deixa de lado. Apesar de a gente estar lutando para alcançar nossos objetivos, a gente às vezes não para se escutar. E aí eu acho que é daí também que vem o ponto daquilo das redes sociais, da comparação. Você tá o tempo inteiro com a mente tão elétrica, pensando, nossa, em todo mundo que a vida tá dando certo e a sua não tá, em tudo que você tem que fazer, que você não para realmente pra refletir sobre, nossa, mas eu tô onde eu queria estar? Eu tô fazendo pelo menos o mínimo necessário, pelo menos um pouquinho toda semana pra estar onde eu quero estar? Eu acho que é daí que vem esse sentimento de peso. No momento que a gente começou a se deixar de lado e deixou de se esforçar por nós mesmos. Porque a gente sempre tá se esforçando pelo trabalho ou pelas pessoas que a gente gosta, mas quando é que você realmente fez um esforço por si mesmo pra você conseguir alcançar algum objetivo seu? Quando foi a última vez que você fez esse esforço até o final? Você tentou até o final. E é aquilo, às vezes, realmente as coisas não saem como planejado. Às vezes a gente faz o esforço e depois se arrepende porque, nossa, tudo deu errado e aí eu tive todo esse trabalho, mas isso é uma coisa que faz parte. E você vai deixar de lado as outras coisas que você quer porque uma não saiu como você quis, porque no final eu acho que é melhor você ter tentado e a coisa ter dado errado do que você sempre ter ficado naquela dúvida.